Chegamos aqui na cidade de Messina, na Itália, hoje bem no Estreito de Messina. E a programação do dia é subir no vulcão do Monte Etna. Vai, Joseira, acelera. Vai, tá muito devagar. Agora sim, hein? Bom dia, Etnazinha. Chegando nesse vulcão velho aqui na Itália. Desde que a gente passou com a Joy aqui em 2021, se não me engano, nós queríamos ter subido no Etna e parado ali. Só que o tempo estava tão ruim na época que nós tivemos que fazer uma pernada, acho que de 2 dias e meio que nós saímos ali de cima da Sicília e fomos até Brindisi, lá do outro lado da ponta da bota da Itália. Então foi bem corrido, a gente não conseguiu parar. A gente tem a oportunidade de vir conhecer de pertinho o Etna. Hoje tá um dia bem bonito, o sol abriu lá embaixo, estava tudo fechado o tempo. E nós subimos com o busão aqui do Princess e a gente vai andar nessa cratera aqui, que é uma das primeiras crateras. Parece que é 1.900 metros acima do nível do mar que a gente está. Não tem perigo nenhum, o vulcão está bem quietinho, dormindo. Falaram para nós que tem mais de 120 sistemas, que qualquer movimentozinho de terremoto, eles são avisados e dá tempo de evacuar todo mundo e não tem perigo nenhum. Nossa, que bonito! Engraçado, né? Cada vulcão é diferente um do outro. A gente já foi no Vesúvio, que é aqui do ladinho, perto de Roma, na Itália. E o vulcão lá na Islândia, que eu não vou nem ousar em falar o nome, né? Mas cada um é bem diferente. Esse daqui, ele tem muita... Parece uma terra, mas é uma pedra, né? E é meio preto, meio cinza. E subindo aqui perto do vulcão também, a gente viu que tem bastante árvore. É tudo verdinho, sabe? Parece que em volta aqui o solo é muito fértil para plantar uvas, frutas. Eu vi que dá para subir lá em cima, na cratera do vulcão. Eu queria muito ir hoje lá, mas eu não estou muito legal para isso. Então a gente vai ficar só aqui embaixo mesmo. Por que eu toda vez que eu vou andar num vulcão, por que eu tenho que vir com tênis branco, mentira? Do Vesúvio também, aqui também. Vai detonar esse tênis. Que lindo! Dá para descer, fazer a trilha, só que os nossos tênis não são próprios para isso. Eu pensei que todas essas lavas eram iguais, mas assim, tem algumas que a gente já foi no passado que a lava era líquida. E aqui nesse lugar a lava não é líquida, porque é o encontro de 2 placas tectônicas e quando elas se pegam, elas jorram como se fosse uma terra quente. Você coloca a mão aqui para baixo, até um pouquinho abaixo da terra e você sente já um calor no chão. Nossa, viajar é uma coisa tão interessante, né? Que abre tanto a sua mente. Quando eu pensava no Monte Etna, eu imaginava que era só um vulcão, um buracão só. Igual o Vesúvio, quando a gente foi, que é só um, né? Mas você chega aqui, é completamente diferente do que eu imaginava. Tem estrada que vai no meio, tem os bondinhos que sobem. E ele tem várias crateras, em várias alturas. Então é gigantesco isso aqui. E essa cratera que a gente tá, que chama Silvestre, ela abriu em 1892, se não me engano. Tá aqui até hoje, ó. Tem várias, tem uma aqui, tem outra aqui, as pessoas andam dentro. Não tem perigo nenhum, não tem fumacinha subindo, não tem enxofre, não tem cheiro. Aqui no Etna não tem cheiro nenhum. Lá na Islândia, eu lembro, tinha um cheiro de ovo podre. E também, a gente foi com a Jubi, lembra, Gru? Agora que eu lembrei, acho que onde que era? Idaho. A gente dormiu com a Jubi dentro de um lugar que era cheio de lava de vulcão, que chamava Vale da Lua, se não me engano. Nossa, foi muito legal aquela vez, eu nem lembrava disso.
volta pro navio. Nossa, o passeio foi muito rápido, né? Nossa, foi rápido. Assim, foi 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar no ônibus, mas passou rapidinho, porque a gente chegou lá e deu o quê? 1h10 andando ali na cratera. Foi divertido, você curtiu? Foi legal pra conhecer. Mas assim, essa é uma das opções que você tem de navio, né? Que você vai nos lugares rapidinho pra conhecer, ver se você gosta. E no nosso caso, nós adoramos e a gente quer voltar um dia, talvez até com a Joy o ano que vem. A gente deixa lá na marina e contrata, tem uns carros 4x4 pra subir, tem uns, como que é, tipo um Jeep, né? Bom, a gente tá voltando agora pro navio. Olha o tamanho disso daqui, mostra o tamanho desse negócio. Grande. Gigante, parece um prédio olhando de trás, assim. A gente vai comer agora, à noite já vai ver algum show no teatro, se der. E amanhã a gente passa o dia todo navegando pra chegar na Palma de Maiorca, aquela ilha. Na Espanha. Na Espanha, em Palma de Maiorca, aquela ilha que a gente deu 1 volta e meia com a Joy quando a gente tava lá, lembra? Isso aí, partiu Palma. Meu Deus. Tem um stand ali que quando já fechou tudo, que é só de coisas gordas, sabe? Fast food, tem cachorro quente, tem hambúrguer. E é muito gostoso. A qualidade, assim, é que assim, a gente, comparando com os da MSC e do Costa que nós fizemos, a qualidade era bem ruim, assim, dos produtos, sabe, dos alimentos. Isso aqui parece quando você vai... Como que é o nome daquele hambúrguer que a gente adorava lá? The 50s. Igualzinho, o gosto muito bom. Uma coisa legal nesse navio é que você não tem um horário pré-fixado para você jantar, sabe? Tem vários restaurantes aqui. Esse daqui é um deles que fica bem atrás assim do navio, com uma vista super bonita. Você pode chegar quase a hora que você quiser, entre 5 e 7 da noite, porque é um navio meio americano, então você come muito cedo. Mas sinceramente a gente nunca veio nesse restaurante aqui, porque tem tantos outros restaurantes nesse navio aqui que a gente acaba indo para os outros, né? Tem um lá em cima que a gente sempre chama nesses navios grandes de bandejão, porque você pega a sua própria comida. Mas nesse navio especificamente não tem nenhum lugar que você pega a sua própria comida. Todos são servidos. Ali tem um monte de lugares que você vai de um para o outro, comida internacional, mexicana, comida americana e assim por diante. Daí você pede o seu prato e eles servem para você. Esqueci de falar, lógico, aquele lá de cima que você pede a comida que tá te falando que eles servem para você, tá incluso no cruzeiro. Inclusive esse daqui também tá incluso no cruzeiro. Mas os outros, que tem restaurante japonês, tem restaurante de carne, tem restaurante mediterrâneo e assim por diante, são muitos, eu esqueci quantos. Você tem que fazer uma reserva. E cada vez que você vai num restaurante desse, custa $60 por pessoa. Dólares, não euros, porque esse navio ele tá 100% para o mercado dos Estados Unidos. Mesmo que ele tá aqui na Europa, é um cruzeiro que a gente notou que acho que 90% das pessoas que estão nesse cruzeiro são americanos. Às 6h45 da manhã e o navio chega aqui em Palma. A gente acorda com todos os barulhos, porque a gente está muito acostumado ainda com a Joy, né? Então o barulho de cabo e assim por diante a gente também consegue escutar dentro do navio. A gente está chegando agora, o capitão está entrando no porto, a gente vai ficar parado ali naquele pontão lá atrás. E hoje a gente vai explorar Maiorca por terra e não por mar, vai ser bem diferente, tá animado. Interessante que essa próxima temporada com a Joy a gente vai estar voltando lá da Grécia até Barcelona, que é praticamente a mesma rota que a gente fez com esse cruzeiro, só que esse cruzeiro anda 20 nós, né? A Joy anda mais ou menos a 5, 6 nós. Então a gente vai demorar acho que uma temporada inteira para chegar até aqui, né? Tchau, amigos! Vamos lá para a missão do dia. Alugar um carro ou uma motoca. Queremos dar uma volta aqui na ilha, em 2 lugares. A gente quer conhecer um lugar que chama Costa Tramontana, que é no lado oeste da ilha. Tem uma estrada
que parece uma serpente, que é bem bonito. Você vê o mar lá do alto. A gente já passou com a Joy. Lá embaixo eu lembro que tinha umas montanhas super altas que o vento acelerava, o vento catabático, que na época a gente nem sabia muito bem o que era isso, lembra? O outro lugar que nós queremos ir é no Porto de Soler, que nós ficamos ancorados lá vários dias porque o tempo estava muito ruim. E tem um restaurante que eu comi a melhor sobremesa da minha vida. Eu quero voltar lá e quero ver se ainda tem aquela sobremesa. Sim. Em terceiro lugar, passar na Zara, né? Vocês sabiam que a Zara aqui da Espanha é mais barata? Por quê? Porque a Zara é da Espanha. Então o rolezão na Zara é obrigatório. E como sempre a gente vai vendo o que dá certo. Se vai dar para alugar um carro, a gente vai no carro. Se dá para alugar uma motinha, a gente vai de motinho. Se não dá para fazer nenhum dos outros, a gente vai a pé mesmo. São quantos navios estão aqui no porto? Acho que são uns 4 navios que estão aqui. Então imagina o tanto de pessoas que descarregaram na ilha. E acho que muitas delas tiveram a mesma ideia que a gente de pegar um carro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um mega rolê aqui na cidade de Palma de Maiorca, que é grande, é bonito. A gente já andou bastante, uns 2 km, 3 km para chegar quase até aqui na catedral. Tem um castelo aqui que a gente vai andar por dentro. E é isso aí. Isso vai ser o nosso rolê do dia. Já tá com a sacolinha? Já. Vocês acham quem comprou roupas hoje na loja? Eu que não fui, né? O senhor Duda não pode ter uma loja que é pior que mulher. Todo dia ele quer comprar uma coisa nova. Pergunta se eu compro, raramente. Ah, para com isso. Eu só fui nas suas dicas que você deu antes, que na Zara é um preço muito bom aqui na Espanha, então eu entrei ali nas comprinhas, né? Depois de quilômetros e quilômetros rodando pela cidade de Palma de Maiorca, a gente achou um restaurante que a Paty escolheu a dedo. Como é que você tá? Tá melhor já? Posso pedir uma garrafa de vinho? Uma garrafa de xarope. Minha garganta ficou muito ruim e eu tô até agora ainda meio mal, sabe? Com tosse, tomei os remédios que me receitaram, mas não resolveu. Eu acho que é o ar-condicionado o problema. Tá muito calor fora, o navio tá muito gelado, então entra e sai no calor e só vou melhorar, acho que a hora que eu voltar pro Kong, porque daí a gente vai passar calor lá, que a gente vai ficar com o ar-condicionado ligado. Uma coisa que eu acho muito legal na Grécia é sobre os banheiros. Portas e banheiros. Raramente você vai encontrar um banheiro com porta com chave lá. Elas têm tipo um ganchinho assim, que você só engancha e tá trancada a porta, não tem chave, sabe? Então você não fica trancado. Eu fui nesse banheiro que a moça acabou de entrar ali e eu fiquei trancada, não conseguia sair. E depois que eu consegui abrir a porta, eu tinha aberta, né? Entrou uma e me pegou sentada. Chegou. Vocês já viram esse negócio aqui, ó? Chama pimentos padrão. É bem típico aqui na Espanha. E é um pimentão, é tipo um pimentão, né? E ele é meio cozidinho, meio fritinho. Eles entopem de sal. Quem tem pressão alta agradece, mas é bem gostoso. Chegou a minha paella, olha só, ela é uma paella de marisco com carne. Ela é meio que os dois ao mesmo tempo, tudo junto, misturado. Eu adoro isso daqui. A tia não gosta tanto, então eu fico muito feliz quando isso daqui é produzido para uma pessoa que eu. Vou falar um negocinho pra vocês, tá? O prato dele é lindo, mas tem o cheiro ruim. Cheiro de mariscos. Tem quem gosta, eu não gosto. Eu gosto de cheiro de churrascão mesmo, carne. E essa aí é a Catedral de Maiorca, também chamada de La Seu. É um dos cartões postais mais impressionantes do Mediterrâneo. Ela foi construída a partir do século XIX. E ela se ergue sobre as muralhas da antiga cidade de Palma, com vistas diretas para o mar. Suas paredes góticas, vitrais gigantescos e intervenções de Gaudí do século XX fazem dela um monumento único, onde a história, a arte e a espiritualidade se erguem em grandeza cinematográfica. Bem na frente da ancoragem que a gente ficou em 2022. A gente ficou alguns dias bem ali, ó, onde estão aqueles barcos. Balança pra caramba, mas a vista é bonita, vale a pena. Sua saladinha chegou.
89. Eu pego o que eu faço? Your great food just arrived. Please wait for your host to serve you. Ok. Você que pega? A minha salada Your great chegou. food just arrived. Please Bichinho wait for que your trouxe. host to serve you. Ó o bichinho. You sell 8,000. O bichinho trabalha pra caramba, ó. Tá indo já levar a sobremesa de alguém. Não cansa, né? Não cansa. Usa 80, nossa, é 89. Ixi, deu ruim. Meu congestionamento dos bichinhos bateram ali. Daí todo mundo teve que parar o que tava fazendo ali pra ir consertar o... O bichinho tá chegando. Oi, bichinho. Falaram que em 2025 teríamos carros voadores. E o que a gente tem? O bichinho. Nós queríamos ficar mais tempo no navio. A gente estava conversando hoje que o posto tivesse mais uns 10 dias, a gente ficava fácil aqui. A gente está levando muito a sério esse negócio de querer morar no navio, é muito legal. Mas hoje é o nosso último dia. Agora a gente vai navegar a noite toda até Barcelona e amanhã cedinho. Tchauzinho. E a gente volta pro Kong. O Kong tá lá esperando a gente. Amanhã é o dia da hora da verdade. Será que o Kong vai pegar ou não?